Bom dia. Nós estamos com um pequeno atraso em virtude do voo de São Paulo, do Dr. Malheiros, e ele já ligou dizendo que já chegou no aeroporto e ele está vindo a Brasília. Então, nós vamos começar às 9 horas, assim que ele chegar. Tudo bem? Enquanto isso, vamos continuar ouvindo uma musiquinha para entrar no clima. Tá? Obrigada. Com todas as cores para enfrentar amores cris. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Fabiana Gadelha, sou diretora do Aconchego, coordenadora do projeto Amigo Legal, com os alunos da UDF. E é uma honra estar com vocês aqui para conversarmos mesmo. Aqui nós vamos falar de polêmicas jurídicas, mas a intenção é trocar ideias, ouvir ideias divergentes. E quero apresentar o Dr. Rubens Naves, que é quem eu convido para coordenar a mesa. Dr. Rubens Naves é advogado e professor da Faculdade de Direito da PUC São Paulo. E ele vai ser o nosso coordenador. Militante do movimento da convivência familiar e comunitária, né, com grande experiência em realização de eventos, na academia, em direito de família e adoção. Obrigada, Dr. Rubens, é um prazer recebê-lo. Pode sentar. Gostaria de chamar à mesa o Dr. Sérgio Domingos, defensor público da Vara de Infância e Juventude do Distrito Federal, mestre em adoção, pelo UNB, né, Dr. Sérgio? UFPE. Gostaria de chamar a doutora Tânia da Silva Pereira, advogada, diretora da Comissão Nacional da Infância e Juventude do Instituto Brasileiro de Direito de Família e professora de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Gostaria de chamar também a doutora Luísa de Marilac Xavier dos Passos, promotora de Justiça de Defesa da Infância e da Juventude do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. O doutor Malheiros deve estar chegando. Assim que ele chegar, eu faço a apresentação. A partir de agora, a condução será com o doutor Rubens e ele vai estipular, ele que vai explicar a forma como que vai estar acontecendo o painel. Obrigada. Bom dia a todas e a todos. É uma honra participar dessa mesa nesse momento tão importante do seminário, nesse último dia, um seminário tão bem preparado, um seminário que procurou abranger assim, todos os temas da adoção e temas conexos também a esse procedimento ligado à convivência familiar e à convivência comunitária. Eu queria ressaltar mais uma vez e parabenizar a equipe do Aconchego por essa iniciativa, uma iniciativa, inclusive, uma iniciativa pela conversa rápida que eu tive aqui um pouco antes do início da nossa sessão, com participantes de quase todos os estados brasileiros. Quer dizer, uma iniciativa extremamente importante. E também, inclusive, cumprimentar os próprios apoiadores, aí, a Secretaria Especial dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA, o Banco do Brasil. E dar as boas-vindas aqui aos nossos companheiros de trabalho nessa manhã, a Luísa de Marcilac Pantoja, promotora de Justiça aqui no Distrito Federal, ao Sérgio Domingos, defensor público da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal também, que eu tive o prazer de conhecê-los hoje, e dar as boas-vindas à nossa queridíssima Tânia da Silva Pereira, uma especialista e que a gente tem encontrado assim, em vários momentos nessa batalha.
A professora Tânia da Silva Pereira não é apenas uma advogada, uma jurista, ela é uma militante da causa da criança e do adolescente. Uma militante que a gente tem testemunhado o trabalho dela. E vamos contar também nessa manhã com a presença do desembargador Antônio Carlos Malheiros. O desembargador Antônio Carlos Malheiros é outra pessoa que, além de tudo, vamos dizer, além de um jurista, além de ocupar a coordenação das varas da infância e da juventude do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o desembargador Antônio Carlos Malheiros é um militante da criança e do adolescente, inclusive desses militantes que vai direto, uma das atividades que ele gosta e que desempenha. Ele é meu colega de conselho da Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente, e que ele, inclusive, faz uma leitura para as crianças, inclusive tem uma memória prodigiosa, com poesias que ele lê para as crianças, tudo. Então, o desembargador Antônio Carlos Malheiros, que nós estamos aguardando e vamos iniciar sem ele, mas assim que ele chegar, eu espero poder socializar as nossas informações. Então, as regras do debate. Eu acho que a Fabiana Gadelha já deu a tônica do nosso trabalho nessa manhã. O trabalho é tentar aqui tirar o máximo proveito da reunião desses especialistas, da reunião, quer dizer, do conhecimento desses especialistas, quer dizer, sem prejuízo de também uma informalidade, essa informalidade no sentido de que nós não vamos aqui simplesmente fazer um debate de uma forma pouco participativa. Não, a participação vai ser a tônica desse debate. Inclusive, essa participação, num primeiro momento, nós vamos fazê-la de forma oral, quer dizer, eu vou convidar, então, aqueles que desejam formular uma pergunta. E, claro, tem uma contrapartida. Eu também, ao convidá-los, eu vou poder exercer aquela censura exclusivamente no que diz respeito ao tempo, certo? Então, eu pediria uma objetividade de vocês. Nosso trabalho nessa manhã é... Veja só. Segurei bem. Então, doutor Antônio Carlos Malheiros, por favor. Bem, agora, completos, o nosso painel dos integrantes, com a presença do desembargador Antônio Carlos Malheiros, que já foi homenageado aqui pela diretora-geral, Fabiana Gadelha, do Aconchego, e que eu também fiz algumas referências ao seu trabalho. Então, veja que nós temos uma manhã extremamente ambiciosa. Essa manhã, nós trataremos aqui de questões que permeiam essa questão da adoção, os vínculos afetivos e adoção à brasileira. Nós trataremos da entrega em adoção, trataremos da adoção direta e consensual, trataremos das tentativas de reintegração familiar, o acolhimento institucional, o papel do juiz no processo de adoção, o papel do promotor de justiça no processo de adoção, as grandezas e as dificuldades da Lei de Adoção, da Lei 12.006 de 2009, as adoções póstumas, adoção internacional e adoção homoafetiva. Os coordenadores do evento recomendaram que nós não partirmos para uma tentativa de esgotar essa agenda, mas buscar a qualidade e o melhor conteúdo para cada questão dessa. Então, eu vou iniciar o nosso trabalho passando a palavra, inicialmente, com o perdão da ordem aqui, para a professora Tânia, e para ela falar sobre essa questão que é extremamente polêmica no mundo jurídico. Esse seminário tem uma característica, essa característica é muito importante, é a característica da multidisciplinaridade. Quer dizer, vocês, ao olharem os temas que estão sendo tratados, as inúmeras oficinas e os debates, quer dizer, a tônica
desse encontro é a visão multidisciplinar das questões relativas à adoção. E as questões jurídicas estão no centro dessa visão. E as polêmicas também estão, porque justamente os conflitos, em última instância, eles são resolvidos pelo Poder Judiciário, com a participação desses atores importantíssimos, que são os advogados, que são os defensores públicos, que é o Ministério Público, finalmente, que é o próprio magistrado. Então, essa repercussão, o caminho da jurisprudência é extremamente importante, porque nessa área da família, o Brasil, ele desponta no cenário internacional como um país extremamente atualizado, moderno e que desempenha um papel importantíssimo na promoção dos direitos humanos, em especial nessa questão da moderna família, que tem sofrido, o direito de família tem sofrido transformações. E a jurisprudência tem, hoje, nesse processo jurídico-político chamado a judicialização da política, ela tem dado uma contribuição extremamente significativa. Essa contribuição não é uma contribuição pacífica, é uma contribuição que, às vezes, ela é polêmica, às vezes, ela se submete a um contraditório muito grande, dadas as características do Poder Judiciário, que é essa característica da autonomia do juiz que vai decidir. Então, com isso, nós temos a visão do direito, é uma visão que ela depende muito do ator, da pessoa, dos valores que estão presentes quando se prolata uma sentença, quando há uma intervenção do Ministério Público, da Defensoria Pública e do próprio advogado. Quer dizer, esse processo generoso da adoção brasileira, esse processo também ele é questionado, esse processo é submetido a uma polêmica. Da mesma forma que todo o procedimento para se chegar a esse resultado final, quer dizer, o acolhimento da criança em adoção, é um processo que, ele, na toda a sua linha, ele passa também por questionamentos de natureza jurídica. Para falar, então, inicialmente sobre isso, eu passo o microfone para a professora Tânia. Um bom dia a todos. É um prazer estarmos aqui, ligados a essa que eu chamo de paixão lúcida, de muitos de nós que compomos a mesa, e eu gostaria de homenagear a mesa na pessoa do Dr. Rubens Naves, com quem eu tenho tido a oportunidade de encontrar em outras situações, e que fica claro que quando a gente trabalha e atua como operador de direito, não tem sentido se não houver o que eu chamo de paixão lúcida. E é isso que me levou não só a me especializar na advocacia na área da infância, como a coordenação de um pós-graduação em criança e adolescente na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e a vida me conduziu também à presidência à direção da Comissão da Infância e Juventude do IBDFAM. Então, eu acho muito bom essa apresentação, no sentido de que eu não sou um advogado que atua friamente. Graças a Deus, graças a essa experiência que veio da universidade, nós conseguimos criar dentro da vara da infância um posto avançado proteção integral, em que tudo aquilo que a gente propunha na academia representava, num trabalho de voluntário da OAB dentro da vara da infância, atuação, num trabalho de cooperação à Defensoria Pública. Então, acho que isso é importante até para aquilo que eu vou estar falando, já que o tempo é um pouco restrito, mas nos debates eu acho que eu poderia estar completando aquilo que eu acho importante. Muito bem, nós vivemos de mudanças de paradigmas. A legislação até 27, ou mesmo 79, era no sentido de recolhimento das crianças. Aí vem a Constituição e fala em convivência familiar e comunitária como um princípio constitucional. E hoje, com a Lei 12.010, conhecida como Lei Nacional de Adoção, mas eu acho que ela é muito mais Lei Nacional da Convivência Familiar, que o paradigma é o acolhimento. Tanto que o tempo todo a lei fala em acolhimento familiar ou acolhimento institucional.
E trabalhar essa ideia de acolhimento não pode ser feito senão dentro de paradigmas fundamentais, princípios fundamentais. O princípio do melhor interesse da criança, o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da socioafetividade e hoje, com muito carinho, o princípio do cuidado, que hoje, graças a um trabalho desenvolvido junto com a UERJ e junto com o IBDFAN, nós já conseguimos, e graças, inclusive, ao apoio da ministra Nancy Andrighi, que já 2 acórdãos ela fundamentou na afetividade e no cuidado, na hipótese de adoção, e agora essa última decisão dela, ligada ao abandono afetivo, em que ela fundamentou na questão da falta do afeto e do cuidado. Muito bem. Tudo isso para dizer o seguinte: não adianta a lei dizer que tem que ter uma avaliação cada 6 meses e que nenhuma criança pode ficar institucionalizada por mais de 2 anos, se nós não tivermos uma estrutura que permita efetivamente tornar concreto essa proposta. O Estado do Rio propôs um plano Mater, que seria a capacitação dos técnicos no Estado todo. Eu fui a 19 encontros em comarcas diversas. E o que era gritante entre os técnicos? A falta de técnicos para fazer essas avaliações. E, mesmo recorrendo aos psicólogos assistentes sociais da prefeitura, mesmo convocando de trabalhos voluntários dos SPAs das universidades, não adiantava, porque não conseguia fazer isso. Eu acho que nós temos uma realidade, nós estamos falando de números. Se a Associação de Magistrados, em 2008, brasileiro, falou em 80 mil crianças abrigadas, e agora o CNJ, a partir do cadastro levantado agora do levantamento do CNJ, hoje o Brasil tem 37.240 crianças e adolescentes vivendo em instituições e 2.008 instituições de acolhimento nesse país. Então, eu acho que a gente tem que ter uma visão clara e objetiva. Nós precisamos de instituições de acolhimento. Se a luta é a desinstitucionalização para que as crianças retornem à família de origem ou sejam encaminhadas para um acolhimento familiar, nós não podemos abandonar a qualidade que essas instituições têm que ter. Então, a atualidade, sem dúvida, nós temos uma melhoria dessas instituições, até porque hoje, com essas audiências concentradas cada 6 meses, essas instituições têm uma maior visibilidade pelo juiz e pelos órgãos de apoio na comunidade. Então, eu acho que isso já foi um grande ganho, mas elas continuam existindo. Existem crianças que não têm condições de serem acolhidas, então nós estamos aí com uma realidade. Então, não podemos deixar de lado as instituições e torná-las sérias, com a proposta que efetivamente está prevista na lei, que é o retorno à família biológica, mas a uma família biológica que seja possível esse retorno. Senão, a instituição ela tem que ter, em princípio, ela ser de pequeno porte, a respeitar as individualidades. Quantas instituições a gente visita que as crianças têm como próprios o chinelo e a escova de dente? Um dos desafios, quando eu faço adoção no estágio de convivência, é as crianças aprenderem a ter as suas próprias coisas. Eu sempre peço à adotante, sai com as meninas para escolherem calcinhas, porque elas nunca tiveram calcinhas próprias, estava lá na pilha das roupas. E quando vocês veem uma criança maior, um pouco maior, entrar no supermercado e me encher a barriga de revistinha, e os adotantes ficarem desesperados assim, é ladrão, vai ver que o pai é ladrão? Não, eles nunca tiveram oportunidade de ter nada deles. Então, tirar do outro faz parte. Quantas vão para a escola e tiram as coisas da mochila dos outros?
poucas são as instituições que as crianças saem dela.